Em Marcos capítulo 11, versículo 24, está escrito: tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Essa é uma declaração aberta de Jesus que nos diz que através da oração que nós alcançamos os nossos objetivos, os nossos propósitos. É através da oração a Deus, é através de uma oração eficaz que você consegue tudo aquilo que anseia, tudo aquilo que você deseja. Se você crê, se você tiver fé, Deus vai te dar. Continuando com essa série sobre a oração, no vídeo de hoje nós veremos quais são os requisitos da oração eficaz. Quais são os requisitos exigidos pela palavra de Deus para que você faça uma oração de sucesso, uma oração eficaz. Nossa oração, para ser eficaz, precisa satisfazer certos requisitos. Muitas das vezes nós achamos que é só ajoelhar ou só fechar o olho, baixar a cabeça e orar que tudo já vai dar certo, tudo já vai se realizar. Existem alguns requisitos que você tem que cumprir, existem alguns requisitos que você tem que fazer para que sua oração seja eficaz, para que sua oração ultrapasse o teto e chegue na vontade de Deus e chegue diante do trono de Deus. Ao pai de um menino endemoniado, Jesus falou assim, Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. O autor de Hebreus admoesta assim, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Hebreus 10, 22. E Tiago nos encoraja a pedir com fé, não duvidando, em Tiago 1,6. Antes de descobrir o segundo método de uma oração eficaz, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like e o seu comentário. É muito importante para que o YouTube possa estar mandando mais vídeos para você. Os vídeos que eu estiver postando, ele pode estar te notificando. Deixa o seu like, seu joinha, se inscreve no canal e deixa o seu comentário aqui embaixo se você está gostando dos vídeos, se está bom. Se você mesmo se não estiver gostando, deixa o seu joinha, isso vai me ajudar muito. A oração, para ser eficaz, deve ser feita em nome de Jesus. Esse é um dos requisitos. Um dos primeiros requisitos, você tem que fazer a sua oração no nome de Cristo, no nome de Jesus. A oração em nome de Jesus, ela abrange pelo menos duas coisas. Primeiro, devemos orar em harmonia com a pessoa, caráter e vontade de Deus. Devemos orar com fé em Cristo, na sua autoridade, com o fim de glorificar tanto o Pai como o Filho. Atos 3,16. Então a nossa oração ela tem que ter o fim de glorificar o nome de Deus e o nome de Jesus. A sua oração, para ser eficaz, ela tem que estar de acordo com os parâmetros do que a Bíblia nos diz. Devemos orar de acordo com a vontade de Deus. A sua oração ela tem que ser de igual modo a vontade de Deus. E a sua oração ela tem que vir a glorificar o nome de Deus, a glorificar o nome de Jesus. Orar realmente em nome de Jesus equivale a dizer que Ele ouvirá qualquer oração como Ele mesmo oraria. Jesus nos deixou o exemplo, Jesus nos deixou o meio e nos mostrou vários exemplos de como orar. Não há limite para o poder da oração quando ela é dirigida a Jesus ou ao Pai com fé conforme a sua vontade. Em Mateus 17, 20 nos mostra isso. Então a sua oração, para ser eficaz, ela tem que estar de acordo com a vontade de Deus, conforme a vontade de Jesus. Então, quando você dirigir a sua oração a Deus, você tem que ter na sua mente ali de acordo, para que sua oração esteja de acordo com o que a palavra está escrita. Então você tem que saber as vontades de Deus. Quais são as vontades de Deus? Quais são as vontades de Jesus para mim e para a sua vida? Nós temos que saber isso para que a nossa oração seja eficaz. A oração só poderá ser eficaz se feita segundo a perfeita vontade de Deus. Em 1 João 5,14 está escrito: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Depois eu vou trazer aqui neste canal um estudo sobre a vontade de Deus, para que a gente venha saber através da palavra de Deus qual é a vontade dEle, para que quando a gente vir orar, quando a gente vir clamar ao Pai, a nossa oração esteja de acordo com a vontade dEle. Uma das petições da oração modelo de Jesus, o Pai Nosso, confirma esse fato. Em Mateus 6, versículo 10 e Lucas 11, 2 está escrito: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então a oração modelo que Jesus deixou para nós, ela nos mostra que a nossa oração ela tem que ser feita de acordo com a vontade de Deus. Tudo tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Primeiramente, realize-se e cumpre-se a vontade de Deus em nossa vida e não a nossa. Que tudo seja feito conforme a sua vontade. Essa tem que ser a nossa oração. Note a oração do próprio Jesus no Getsemane. Mateus 26, versículo 42, que diz: e indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então Jesus aqui ele está nos mostrando que qual era a vontade de Jesus? Era de não beber o cálice,
Mas qual era a vontade de Deus? Era de que ele bebesse. Então, Jesus ultrapassou a vontade do Pai? Não. Ele falou que seja feita a tua vontade. Então, a nossa oração ela tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Em muitos casos, sabemos qual é a vontade de Deus. Então, Deus nos revelou na Bíblia quais são suas vontades. Podemos ter certeza que será eficaz toda oração realmente baseada nas promessas de Deus, constantes da sua palavra. Então, a gente vai ter certeza que a nossa oração é eficaz como? Realizando e fazendo uma oração segundo a vontade de Deus. Elias tinha certeza de que o Deus de Israel, atenderia a sua oração por meio do fogo e posteriormente da chuva, porque recebera a palavra profética do Senhor, 1 Reis 18, versículo 1. E estava plenamente seguro de que nenhum Deus pagão era maior do que o Deus de Israel, e nem mais poderoso. 1 Reis 18, versículo 21 até o 24. Então Elias tinha plena confiança de que a oração dele estava de acordo com a vontade de Deus. Por isso que Elias clamou e Deus mandou chuva. Por isso que Elias clamou e Deus mandou fogo. Então a oração de Elias estava de acordo com a vontade de Deus. A nossa oração ela tem que estar de acordo com a vontade do Pai sempre. Não somente devemos orar segundo a vontade de Deus, mas também devemos estar dentro da vontade de Deus, para que Ele nos ouça e atenda. Muitas das vezes não é só a sua oração que você tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Vocês têm que estar vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então você tem que ler a palavra de Deus e descobrir através da palavra, através do Espírito Santo de Deus que vai te revelar e vai te mostrar qual a vontade de Deus, para que você consiga e venha viver de acordo com essa vontade. Deus nos dará as coisas que pedimos somente se buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Isso está lá em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a palavra de Deus ela nos diz que nós temos que buscar primeiro o quê? Primeiro, a justiça de Deus. Primeiro, o querer de Deus. Primeiro, a vontade de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, muitas das vezes a nossa oração não é atendida porque nós clamamos e pedimos coisas somente para nós, somente para satisfazer o nosso ego, somente para nos beneficiar. E muitas das vezes a gente não ora clamando para que Deus realize a vontade dele em nós, ou realize a vontade dele através de nós. O apóstolo João declara que qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. 1 João 3:22. Então, o João está nos mostrando aqui que tudo que pedirmos, ele vai nos dar. Se as nossas petições e as nossas orações estiverem de acordo com a sua agradável e boa palavra. Obedecer os mandamentos de Deus, amá-lo e agradá-lo, são condições prévias indispensáveis para termos respostas nas nossas orações. Então, se você obedece a Deus, se você cumpre os seus mandamentos, se você vive de acordo com a palavra, tenha certeza que já vai receber a sua bênção. Tenha certeza que o seu milagre vai chegar, porque você está vivendo de acordo com a palavra de Deus. O Antigo Testamento acentua este mesmo ensino. Deus tornou claro que as orações de Moisés pelos israelitas eram eficazes por causa do seu relacionamento obediente com o Senhor e da sua lealdade a Ele, em Êxodo 33, versículo 17. Então, Deus tornou claro que as orações de Moisés iam ser atendidas. Moisés muitas das vezes estava cara a cara com Deus, clamando e pedindo e intercedendo pelo seu povo. Então, a oração de Moisés, o clamor de Moisés estava de acordo com a vontade de Deus, porque Deus queria salvar todo aquele povo no Egito, todo aquele povo no deserto. Então a nossa oração, quando está de acordo com a vontade de Deus, ela se torna uma oração eficaz. Por outro lado, o salmista declara que se abrigarmos o pecado em nossa vida, o Senhor não atenderá às nossas orações. Salmo 66:18 e Tiago 4:5. Então, se a gente está abrigando, a gente está com o pecado dentro de nossa casa, na nossa vida, o Senhor ele não vai atender a sua oração, porque onde a luz habita, as trevas não vai habitar. Então, onde está o pecado, Deus não vai estar ali no meio. Então, primeiro você faça o quê? Peça perdão dos seus pecados, perdoe o seu irmão, peça perdão para o seu irmão, se reconcilie, coloque a sua vida diante do altar e aí sim você pode clamar a Deus e pode ter certeza que Ele é fiel e justo para te perdoar, porque a Bíblia diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça. Eis a razão principal porque o Senhor não atendia às orações dos israelitas, idólatras e ímpios. Isaías 1,15 está escrito: pelo que quando estendeis as mãos,
Escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicar as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, o Senhor não atendia às orações dos israelitas porque eles estavam sendo idólatras, eles estavam sendo ímpios, eles estavam preferindo mais o pecado do que a graça de Deus, do que o amor de Deus. Mas Deus, ele nos mostra. Mas se o povo de Deus arrependesse e voltasse dos seus caminhos ímpios, o Senhor promete voltar e atendê-lo, perdoar seus pecados e sarar a sua terra, segundo Crônicas 7,14. Então a palavra de Deus, ela nos mostra que quando você volta, dá um passo atrás e pede perdão a Deus e se reconcilia com o Senhor, Ele volta a te abençoar, Ele volta a abrir as portas para você, porque Deus é um Deus justo. Note que a oração do sumo sacerdote pelo perdão dos pecados israelitas no dia da expiação não seria atendida se antes o seu próprio estado pecaminoso não fosse purificado, Êxodo 26:33. Então o sacerdote, primeiramente, ele oferecia um sacrifício para perdão dos seus próprios pecados, para que quando ele se santificasse, aí ele oferecesse sacrifício pelo pecado do judeu, pelo pecado do povo. Primeiramente, você tem que pedir perdão dos seus pecados, se purificar, se santificar, e aí depois você pode clamar a Deus pedindo um milagre, pedindo uma bênção, e aí Deus pode atender a sua oração, porque primeiramente você se santificou, primeiramente você tem que tomar isso como um exemplo. A sua vida tem que ser exemplar diante de Deus. Note que a oração do sacerdote, ela era assim, ele primeiro pedia perdão para si e depois para o povo. Para que a nossa oração seja eficaz, precisamos ser perseverantes. Isso é uma das coisas que a Bíblia mais deixa claro. Você tem que ser perseverante, você tem que correr atrás, você tem que pagar um preço, você tem que insistir e pedir a Deus e clamar a Deus, nem que demore algum tempo. Uma hora Deus vai atender a sua oração, mas primeiro santifique a sua vida, a sua casa, e os seus propósitos têm que estar diante de Deus, de acordo com a vontade dele, e não desista. Essa é uma lição principal da parábola da viúva importuna, Lucas 18, versículo de 1 a 7, 18:1. A instrução de Jesus, pedir, buscar e bater, ensina a perseverança na oração, Mateus 7, versículo 7 e 8. Então Jesus, ele nos mostra que a gente tem que ter essa instrução que Jesus nos deixou. Pedir, buscar e bater. Então a gente tem que correr atrás. O apóstolo Paulo também nos exorta a perseverança na oração. Colossenses 4:2, 1 Tessalonicenses 5:17. Os santos do Antigo Testamento também reconheciam esse princípio. Por exemplo, foi somente quando Moisés perseverava em oração com suas mãos erguidas a Deus que os israelitas venciam a batalha contra os amalequitas. Então, enquanto Moisés estava intercedendo pelo povo com suas mãos erguidas, o povo estava ganhando, porque ele estava intercedendo, porque ele estava persistindo na vitória, persistindo na oração a Deus. Quando Moisés abaixava os braços, o povo começava a perder. Então você tem que ser persistente, você tem que continuar, você tem que orar sempre. Não pode desanimar, não pode desistir. Depois de Elias receber a palavra profética de que ia chover, ele continuou em oração até a chuva começar a cair. Muitas das vezes a gente recebe uma palavra profética, muitas das vezes a gente sente que algo já está começando a dar certo e para de orar. Você não pode parar de orar porque começou a dar certo. Você tem que continuar na oração para que aquilo que começou a dar certo, continue dando certo e melhore cada vez mais. Muitas das vezes nós somos falhos porque quando as coisas começam a dar certo na nossa vida, nós desistimos, nós paramos, nós achamos que já está tudo bem, já vencemos, já ganhamos a batalha e aí a gente para. Você não pode parar, você tem que continuar. A oração, ela tem que continuar, o clamor a Deus, ele tem que continuar, a sua intimidade com Deus, ela tem que continuar, porque Deus, ele não é nada de uma moeda de troca. Você tem que continuar, você tem que crescer, você tem que aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Numa ocasião anterior, esse grande profeta orou com insistência e fervor para Deus devolver a vida do filho morto da viúva de Serepta, até que sua oração foi atendida. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva, com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. 1 Reis 17, do 20 ao 22. Então, se você tem uma insistência, se você tem uma oração fervorosa, se você continua na luta, na batalha, pedindo a Deus aquilo que você quer para a sua vida, de acordo com a vontade dele, pode ter certeza, ele vai realizar. No próximo vídeo, nós veremos quais são os princípios e métodos bíblicos para uma oração eficaz. Fique comigo e vamos estudar juntos a palavra de Deus. Deixa o seu like, o seu joinha, se inscreve nesse canal para que você não perca esses próximos vídeos e para que você não perca nada do que eu venho trazer aqui a respeito da palavra de Deus. Fique comigo para o próximo vídeo.